Visão Técnica no ar nesta sexta-feira, 31 de julho de 2015. Sou Thiago Salomão e tenho hoje aqui comigo o meu xará e professor do Omega Invest, da Omega Invest, né? Thiago Misaka. E aí, Misaka, tudo bom com você? Tudo jóia, é sempre um prazer estar aqui, Salomão. Faz tempo que o Misaka não vem aqui, hoje vai analisar o mercado nessa semana, que foi uma das melhores semanas da Bolsa nos últimos anos, mas o mês de julho foi muito negativo e praticamente devolvemos todos os ganhos que a gente teve nos primeiros meses de alta do ano. A Bolsa agora está com uma alta mais ou menos de 0,5% no acumulado do ano. Vamos analisar também as Blue Chips Petrobras e Vale, o dólar que deu uma bela disparada nessa sexta-feira e, obviamente, as ações que vocês pediram no Facebook com a hashtag Visão Técnica. Bom, sem mais delongas... antes de já deixar avisado, temos 2 presentes hoje, né? A gente sempre deixa os gráficos analisados, né? Só clicar no botãozinho laranja que vai ficar dentro da matéria quando a gente publicar o vídeo do programa ao vivo, a gravação do programa ao vivo de noite, né? E também o Misaka preparou um e-book com 20 ações, né? Exatamente, porque, Salomão, o pessoal sempre fala, pô, mas o que o Thiago analisa, né? O que de fato ele opera, o que ele realmente recomenda? Muita gente faz perguntas de alguns papéis que são micos, alguns papéis que não têm liquidez, alguns papéis que têm uma estrutura de padrão de movimentação muito ruim de ser operado. Uhum. E, pô, o investidor, ele tem um capital limitado, ele tem que elencar o que é bom e o que é ruim para operar. E aí o pessoal sempre perguntava, eu sempre colocava a lista dos papéis, então eu resolvi montar um e-book, né, para presentear o pessoal aí, apontando o porquê que é bom esses papéis, né, porquê que é ruim, quais são os critérios quantitativos que eu utilizo para falar se aqueles papéis são bons ou não, e são 20 papéis para o pessoal operar. São os que eu principalmente gosto de recomendar. Legal, a gente vai deixar o link desse e-book na matéria, quando eu citar o nome do Misaka, colocar o Omega Invest, vai estar um hiperlink lá, é só clicar que vocês caem no link do e-book e já fazem o download. Bom, sem mais delongas, vamos para os gráficos. O Ibovespa, já estou vendo aí uma linhazinha verde, uma bela recuperação depois de um movimento forte de queda, né? A gente fez um belo zigue-zague nessa sexta-feira, fechando com uma alta boa, uma semana muito positiva, mas talvez seja muito cedo para ficar otimista, né? Na semana passada o Bo Williams estava aqui, falou que um repique era esperado, mas ainda não era hora de se animar. Você está na mesma opinião ou acha que o mercado pode dar uma virada para cima, Misaka? Olha, grande boa, abraço para ele. Eu concordo plenamente, eu já venho trabalhando, na verdade, né, Salomão, com essa expectativa de queda, não é de agora. Uhum. Né? Eu trabalho vendido, na verdade eu não tenho mais autorização para operar na ponta compradora, para trabalhar na ponta compradora, desde essa data aqui do dia 18/5, quando dentro da minha metodologia, dentro do método Misaka, o mercado veio fechar abaixo da média móvel de 20. Uhum. Então, a média móvel de 20 seria essa linha pontilhada, seria o limiar, onde se o mercado passou a fechar abaixo, a partir desse ponto, eu não tenho autorização de comprar, eu só tenho autorização de vender. Então, enquanto o Ibovespa, por mais que esteja replicando, estiver trabalhando abaixo dessa estrutura, eu não posso pensar em compras, eu tenho que, na verdade, acreditar que é um repique para bater cabeça e voltar a ceder. Dentro da estrutura que eu opero, inclusive, nós trabalhamos com um suporte só desde aqui, né? Desde que o mercado perdeu, a estrutura aqui do dia 18 estava lá na região dos 56 mil pontos, 55 mil pontos. Eu venho trabalhando com suporte aqui atrás, ó, em 47 mil pontos, seria o ponto capaz de reverter a tendência. Tá? Dentro do método Misaka, a gente adota a seguinte regra: dado que, pelos critérios do modelo, eu tenho uma tendência de baixa, eu devo seguir nessa tendência até o suporte. E esse é o único ponto capaz de reverter a tendência. Né? Então, é uma forma objetiva de qualificar a virada de tendência dentro do método. Eu adoro falar que na análise técnica, acho que a principal regra que você tem que ter no trade é lembrar daquela frase, the trend is your friend, né? A tendência é sua amiga. Então, trabalhando a favor da tendência, você tem uma grande chance de ter mais acertos do que eu. Né? Cara, se você colocar uma média móvel de 20 no gráfico, tá? Que pra mim, eu adoro essa média, dentro dos meus modelos eu costumo utilizar muito. Colocou uma média móvel de 20 ali e operou abaixo dela, você tá a favor da tendência, geralmente. Né? Colocou lá, o mercado tá trabalhando abaixo dela, vende. Tá trabalhando acima, pensa em comprar. Né? Pensa em não fazer o oposto disso. Só de fazer isso, pô, o investidor já vai estar lá com no mínimo 50% de acerto dele, normalmente, né? Claro que precisa do modelo, da metodologia, ver se isso se enquadra, mas de modo geral, eu vejo muito dessa forma. Tá. Então, você acredita que a tendência é de baixa, mas para o investidor que não está posicionado na bolsa, né? Essa alta seria um bom motivo para entrar vendido
ou tem que esperar um movimento para abrir uma operação de venda? Como é que seria uma boa forma de começar a semana que vem? Salomão, eu já tenho várias posições na ponta vendedora nesse momento, né? Essa movimentação de queda foi sensacional dentro do método Misaka. Eu trabalhei muito venda aqui, tá? A gente tem a estratégia do operando rompimentos, né? O pivô MM, pela metodologia, a gente fez várias vendas nessa região. Esse repique é novo pivô de baixa. Então, esse movimento de zigue-zague, pessoal, tá vendo esse indicador aqui, ó? Pernada de baixa é a vermelha, pernada verde é a pernada de alta. Esse indicador eu mesmo desenvolvi. É o pivô pelo método Misaka. A partir de agora, eu consigo precificar de uma forma quantitativa, objetiva, sem dar margem para dupla interpretação, o que é uma pernada de alta e o que é uma pernada de baixa. Porque se você parar para pensar, desde a literatura de Dow até ondas de Elliott, que avançou um pouco nesse sentido, a gente não consegue precificar na análise técnica clássica o que é uma pernada. A gente fala, é abstrato, mas fala, pô, isso aqui está subindo, então é uma pernada de alta, mas tá... Onde que é o ponto exato dessa pernada? Esse critério que você usou para falar que esse ponto é exato de uma pernada de alta, onde que você vê lá atrás? A gente não tem isso. O pivô MM vem responder essa questão e mais que isso, ele vem me precificar os pontos onde eu posso operar. Nesse caso, eu fiz... Por que eu falei que eu operei muito nessa pernada de queda? Porque aqui tinha um pivô de baixo, ó. Na perda da mínima é venda pelo meu modelo. Então o que a gente tem aqui, pessoal? Movimento 1, 2 e um possível 3 para baixo, se vier a acontecer, vai ser gatilho de venda na perda dos fundos. Então a perda dos 48.500 seria uma boa oportunidade, né? Melhor o investidor esperar. A tendência é de queda, mas é melhor esperar essa perda dos 48.500 para abrir uma nova posição. Sem sombra de dúvida, dentro dessa metodologia específica, Salomão, que opera esses 20 papéis que eu menciono no e-book, o investidor que está de fora, você está de fora, espera, aguarda esse mercado acionar esse gatilho. Aonde? Na perda do fundo imediato, 48 e pouquinho ali. Existe dentro do método Misaka um outro ponto onde a gente opera também. Porque a gente tem que entender o seguinte, galera, o mercado é um cenário caótico, os preços estão acontecendo ali. Você tem que tentar dar uma ordem nesse mercado, mas não precisa dar ordem em toda a movimentação de preço. Não é toda hora que o cara vai operar. Né? Ele tem que achar o ponto específico, como você falou. Vamos precificar onde que a gente vai operar. Qual que é a movimentação de preço ideal que gera alguma esperança matemática positiva? Ou seja, entre nível de acerto e quando você está ganhando, ou você está somando de lucro, né? O risco-retorno que a gente chama de payoff, o quanto que isso daí gera impacto de forma positiva. Você tem que tentar capturar um ponto exato. Então, um dos pontos, como foi mencionado, na perda do fundo, outro ponto, média móvel de 20. Então, mostra no gráfico onde é que está a média móvel de 20. A nossa média móvel de 20 estaria por aqui, na região dos 51.400, 51.300, porque ela vai cedendo à medida que os preços estão abaixo dela. Então, o teste dessa média é um ponto importante. Se o mercado testar lá e voltar a sentir pressão de venda, a barra que testar lá e fechar abaixo da média pode ser um gatilho de venda para mim, tá? Legal, dentro da minha metodologia. Então, na sua metodologia, temos 2 pontos interessantes para abrir uma venda, né? A perda do... Pode deixar no gráfico que é legal mostrar onde é que está a venda. A perda daquele primeiro do fundo lá embaixo, né? Aqui. Ou então até um teste na média móvel formando um candlestick já... Isso, fechando abaixo da média. Esse candlestick pode ser qualquer candlestick, mas desde que ele veio a fechar abaixo da média. Esse é um dos critérios principais do modelo de impulsão. Tá? O modelo de impulsão é uma estratégia que a gente vai operar esse repique à média de uma forma bem objetiva. Então a gente tem 5 critérios. O principal é esse teste na média fechando abaixo dela. Legal. E uma reversão desse movimento de queda seria vencer essa média móvel de 20 ou tem que primeiro desfazer aquele pivô que foi feito? Muito bem colocado, tá? É uma dúvida que muita gente tem dentro da minha metodologia. O mercado, além de fechar acima da média, dentro dos critérios de análise do método Misaka, a gente tem 3 critérios que elenca tendência. Ou eu tenho os 3 ou não tenho nada. Se os preços fecharem acima da média, eu tenho um critério. Qual que é o segundo critério? Acumulação e distribuição, esse indicador, ele me indica momento de volume, né? O fluxo do mercado. Se o amarelo estiver abaixo do vermelho nesse caso, né? A acumulação de distribuição é o amarelo. Eu tenho fluxo vendedor. Então, no momento, pessoal, por que nós temos tendência de baixa? Além de ter topos e fundos descendentes dado pelo pivô MM, pelo meu indicador, a gente tem preços abaixo da média móvel de 20. Nós temos fluxo vendedor, temos uma tendência de baixa. A virada da tendência não é um preço exato, é a forma com que o preço se desenvolve, né? Então, um dos grandes erros também que eu vejo o pessoal muito cometendo é o seguinte, ó, se der tal preço é porque virou, se der tal preço é porque eu compro, mas o que motiva essa decisão tem que ser critérios. Então, eu procuro estabelecer isso de forma bem objetiva dentro da forma que eu opero.
Legal. Então, virou tendência de alta, fecha acima dos 51 mil ali, né? Que seria a média móvel de 20, 51.600. É o primeiro critério. Aí eu vou ter que ter AD, eu vou ter que ter topo fundo ascendente. Então vai ter toda uma mas aí já seria, já anularia a tendência de queda, né? Anularia completamente. Isso é importante salientar. Não vira uma alta, mas anula a queda. Anula a queda. É o que eu chamo o seguinte, ó. Supomos que o mercado fecha acima da média, pessoal, mas todos os outros cenários não se alteram. Ou seja, o fluxo continua vendedor e ainda há topos e fundos descendentes. Nesse caso, tendência definida com viés ainda vendedor. Porque eu tenho dois critérios de baixa. Fluxo vendedor e topos e fundos descendentes. Né? A gente passa a não ter mais tendência. E aí o cara que vai operar só tendência, ele vai falar, pô, aqui eu paro. O cara que opera rompimentos não necessariamente precisa de tendência, esse cara pode continuar operando, porque ele tem um viés vendedor. Então ele vai operar nesse viés vendedor. Entendeu? Então a gente faz esse segmento e qualifica dessa forma para ficar bem objetivo. Legal. Bom, vamos dar uma olhada no dólar? Tá. Diferente do Ibovespa, né, que teve esse repique, o dólar está tentando fazer uma configuração ainda mais de alta, né? Sim. A gente viu que hoje no intraday chegou a 3,47 o dólar futuro. Sim, sensacional. Fechamento foi ali, 3,45, fechamento ali, né? Aqui mesmo, 3,453. Para quem não pegou o movimento de dólar aí, que eu tô vendo até nessa linha verde, que até no seu método, né, dá para ver que ele respeitou a média móvel de 20 e voltou a subir, né? Eu fiz uma compra ali, tá? Eu comprei modelo de impulsão aqui, foi para o nosso alvo, e eu tô comprado no modelo de explosão, que é uma outra metodologia, um outro setup dentro do método Misaka. Eu tô posicionado nele também no gráfico semanal. Então, no semanal, houve um rompimento de uma pequena congestão dada uma volatilidade reduzida. Eu fiz essa compra também. Eu fiz duas compras, uma já foi pro alvo, outra eu estou posicionado até agora. Legal. O dólar, a minha dúvida seria se precisa esperar esse rompimento aí do 345 ou quem não entrou no dólar nessa semana ainda vale a pena já entrar e vai continuar tendo um risco retorno atrativo. Sim, é uma boa questão, porque dentro da forma que eu opero, pessoal, a metodologia é, no momento que deu o trade, dado aqueles critérios técnicos quantitativos que foram atendidos, ok, você tem permissão para entrar até a semana seguinte. Passou a semana seguinte, paciência, aguarda novamente os critérios serem atendidos. Então, da forma que eu opero, não teria trade, mas a expectativa é altista, e eu estou falando isso há muito tempo. Né? Então, quando a gente olha aqui, a gente tira um pouquinho o zoom, né? E a gente observa essa reversão, dá para ver claramente pelo pivô MM. Quando o mercado fez esse pivôzinho de alta aqui, eu já estava pensando em compras. A partir daí, estabeleceu-se resistência no gráfico semanal lá nos 4.400 e pouco. Deixa eu até tirar ainda mais o zoom, né? Vou ver se eu consigo buscar aqui atrás se tem a base de dados nessa plataforma. Não chega nem a ter a base de dados nessa plataforma. Mas quando você une os contratos, a gente tem 4.440 como resistência do gráfico semanal. Então, desde dali eu já estava apontando, né? Desde que o mercado rompeu os 2.600, 2.700, dólar só tem resistência no gráfico semanal em 4.400. Ou seja, no semanal a gente deve testar lá sem que haja uma reversão de tendência para baixo. Seria 3.400, né? Não, 4. O 4? 4.400. Então tem uma resistência bem longa. Então. Bem longa. O gráfico semanal, pessoal, porque lembra lá da máxima de quando a gente tem chance de reverter tendência dentro do método. É quando o mercado atinge uma resistência pelo método. Né? E a resistência no gráfico semanal é só 4.400. Então, o mercado tecnicamente deve ir até lá sem reverter para uma tendência de baixa. Lembrando, o que é reverter para tendência de baixa? São aqueles 3 critérios do modelo. Sim. O dólar de fato está com um movimento altista no curto prazo. Muito Obviamente, altista. quem mira um objetivo desse está muito distante, mas pelo menos esperar um zigue-zague baixista para tentar uma nova entrada. Sem sombra de dúvidas. Né? Inclusive, no gráfico diário, a gente estava falando de gráfico semanal até agora, mas no diário, como eu falei, eu comprei aqui, foi para o objetivo, né? O meu modelo comprou aqui, foi para o objetivo, a gente sai comprado no gráfico semanal agora. E quem quer entrar nesse momento, qual que é a expectativa? A continuação da movimentação altista. Thiago, o dólar tem fluxo nesse exato momento para romper resistência? Não tem um fluxo para romper resistência, mas está em tendência de alta. E se está em tendência de alta, a expectativa é que ele venha a romper no curto prazo. Então até uma queda no curto prazo seria saudável para esperar o rompimento dessa resistência que está formada. Sem sombra de dúvida seria saudável. A minha expectativa, eu já venho falando isso também nessa semana passada, eu venho falando para o pessoal, né? Nos relatórios de análise, é que essa movimentação que vocês estão observando com uma elevada volatilidade, principalmente que você viu essa semana, né? Dólar subindo 1,5, caindo 1,3, não sei o quê, aquele espeto, né? Esse espeto aqui, vamos dar o zoom aqui, esse espeto que o mercado fez, essa movimentação bizarra aqui, isso
é o quê? É uma tentativa de conter volatilidade. Se vocês observarem, as bandas de Bollinger, que são essas estruturas de pontilhadas aqui, elas estavam fechadas. De repente, elas se abrem de forma rápida. Isso é ganho de volatilidade. O mercado está muito forte, ele não deve cair. Então, para que ele tenha condições de dar continuidade a essa movimentação altista, necessariamente ele precisa tentar perder um pouquinho de volatilidade. Ele está tentando, mas ele não consegue porque a volatilidade está muito elevada. Então, a expectativa é que essa correção ocorra, mas não é uma correção para baixo. Eu acredito numa correção lateral, coisa que já vem até acontecendo. Sim. Eu acredito só na manutenção dessa correção lateral. Legal. No curto prazo, né? Bom, antes de terminar o primeiro bloco, eu queria que a gente analisasse os 4 papéis do Ibovespa que acabam tendo um pouco mais de relevância, não só pela participação do Ibovespa, como pelo volume, né? Que seria Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha rápida neles, aí depois a gente dá uma pausa e analisa os papéis que pediram no Facebook. Perfeito. Então, a Petro é o seguinte, galera. A gente tem uma tendência de baixa. Vamos lá, mais uma vez. A Petro, eu não tenho autorização de comprar desde esse dia. Era dia 19/5/2015. Então, a partir daqui, o mercado voltou a fechar abaixo da média móvel de 20. Lembra que eu comentei no início da nossa conversa. Abaixo da média móvel de 20, eu só penso em vendas, ok. A partir dali, o mercado montou esse zigue-zague descendente, certo? Aqui eu fiz umas 3 vendas, depois eu vendi de novo aqui pelo pivô. Ó, tá vendo o pivô de baixo? O modelo, o indicador do pivô MM, ele aponta muito bem a direção que o mercado tá fluindo. Ah, Thiago, e esse repique aqui de curto prazo, será que vai dar alguma coisa? Chance pra gente vender mais, galera. É chance pra gente vender mais. É o famoso levantar para cortar, né? Exatamente. Eu já apontei, meu modelo pelo pivô já tem gatilho de venda na violação da mínima do fundo. E como mencionado no Ibovespa, né, se a gente pudesse operar o Ibovespa, um teste da média móvel de 20 seria um outro ponto onde o modelo de impulsão poderia atuar também. Tá? Então a expectativa é queda. E desde aqui eu venho falando, né? Desde que o mercado montou esse pivô de baixa na perda dos 12,50, tá? Desde aqui, o suporte da Petro é 8,20. Então o mercado tem toda a condição de testar 8,20 desde que perdeu lá os 12, por isso que eu fiz essas 3 vendas, depois essa 4ª venda aqui, tá? Porque o único suporte, o único ponto capaz de reverter a tendência é 8,20 e eu não vejo o papel reagindo antes disso. Se você observar a estrutura de fluxo até, a gente pode começar a pensar na perda dos 8,20, inclusive. E para quem espera se alguma ação deve ter volatilidade na semana que vem, a Petrobras vai divulgar o balanço acho que na quinta ou na sexta-feira. Isso geralmente acaba trazendo, deixando ela nos holofotes do mercado. Muita gente deve ficar de olho no papel, não só os grafistas, como os fundamentalistas. Bom, vamos partir para a Vale? Bora lá. A Vale teve eu queria até que você comentasse o pregão de quinta-feira da Vale, né? Que na quinta-feira de manhã teve a divulgação do balanço. Foi muito bem analisado, os analistas fundamentalistas falaram que superou as expectativas. A ação da Vale abriu em alta, chegou a subir 6%, 5% a 6%. Abriu Estados Unidos, notícias falando de alta de juros. A Vale foi de alta de 5% para queda de 5%, né? Da máxima para a mínima caiu cerca de 10%, né? Um movimento muito volátil e hoje até teve um pregão comportado, né? Se comparar com o de ontem, embora também tenha sido volátil. Sim. Eu queria que você fizesse a perspectiva de Vale para a semana que vem e comentasse como é que um trader opera um papel que, por ter um valor de mercado muito expressivo, por ter uma liquidez muito expressiva, não deveria ter uma volatilidade tão grande num dia só, né? Como é que faz para um trader operar com um papel desse? É uma pergunta excelente, inclusive vai agregar muito valor para o telespectador, porque é muito complicado realmente a gente operar. A expectativa é que não tenha uma volatilidade tão elevada assim. Então o cara faz uma comprinha ali, deixa um stop de 50 centavos, de repente abre com R$2 de gap. E aí, o que eu faço? Zero imediatamente, pessoal. A gente opera de forma quantitativa. E quando você programa, Salomão, no seu robô, no MetaTrader 5, que é essa ferramenta que eu estou utilizando, por exemplo, você faz um algoritmo, você programa um robozinho ali. Quando ele estopa você, quase todos os programadores vão colocar a saída imediata, na abertura do pregão, zero. Ah, mas eu tomei um stop muito acima. Mas vai ter dias que vai estar a favor da tua operação. E aí, no frigir dos ovos, né, no final das contas, depois de muitos trades, vai ser meio a meio. Tá? É claro que vai trazer um estresse para a tua curva de capital, mas
tem que zerar imediatamente. Não tem que ficar esperando, não tem que ficar na expectativa, porque senão o cara tá comprado, de repente o cara tava comprado nessa movimentação autista aqui, que é geralmente o que o pessoal faz, depois sobe um pouquinho, o pessoal acha que vai virar e compra, né? Às vezes compra na abertura lá no gap, né? E aí o cara fica comprando, mas é justamente o oposto, pessoal. Não existe preço médio, tem que zerar imediatamente essa posição. Mas a análise de Vale é o seguinte, é a mesma que eu já venho falando há algum tempo. Desde que o mercado perdeu a média móvel de 20, veja que esse ponto, pessoal, lá do dia 20 do 5, dia 15, a Vale estava até mais pesada, dia 14 do 5 já tinha perdido a média móvel de 20, desde ali eu já estava falando, pessoal, olha, agora a gente não tem mais autorização para comprar, agora é só venda. A partir daí, a gente estava aguardando um pivô de baixa e a Vale não se comportou de uma forma fácil, Salomão. Tá vendo esse pivôzinho, um leve pivôzinho de alta aqui? Ela enganou, ela fingiu que ia para cima, voltou a trabalhar abaixo. Então, ela não ficou fácil de operar durante esse período. Mas eu já vinha salientando, galera, a maior parte dessa congestão que a Vale vinha fazendo era abaixo da média dado o fluxo vendedor. E não deu outra. O fluxo é vendedor desde então. Se vocês observarem, pessoal, essa movimentação autista, ela tinha tudo para voltar. Eu havia até dito na sala de trades que a estrutura era totalmente vendedora e eu tô com gatilho de venda em Vale. Na violação da mínima desse dia, tá? A gente tem mínima aqui em 13,68, 13,67 é um gatilho de venda que eu tenho para Vale, tá? Dentro daquela expectativa do pivô, lembra? Zigue-zague descendente, violação do fundo, venda pelo método Misaka. A gente tinha suporte aqui nos 14,30, já foi atingido, agora nós temos suporte em 13,34. Legal. Vale. É o ponto, e lembrando que pelo método são os pontos capazes de reverter a tendência. Thiago, você acredita que vai reverter a tendência? Não, galera, não vai. Eu vejo muito fluxo vendedor aí. Se o mercado tentar reverter a tendência, é aquele track. Sabe aquele negócio do mercado ameaça subir, não sobe com muito fluxo, os caras compram e já são violinados? É tipo isso que deve acontecer. A Vale realmente, nesse quase um ano de visão técnica, deu muito mais trade de venda do que de compra, né? Sim. Bom, vamos fechar o bloco então com os bancos? Tá, Itaú 4. Itaú 4 e BBDC depois. Tá. Então Unibanco, pessoal, segue numa estrutura de queda também e é gozado porque ele não está em tendência de baixa pelo método. Embora eu tenha os preços abaixo da média móvel de 20 e o fluxo vendedor, eu não tenho topos e fundos descendentes, porque esse topo está levemente acima desse, tá vendo? Então não tem essa estrutura. Mas, é o que eu vim falando também na sala, desde que o mercado perde a média móvel de 20, a estrutura é queda, o fluxo se inverte negativo e não tem como pensar em compras, tá? O suporte imediato de Itaú Unibanco fica nessa estrutura de fechamento aqui, tá? Aqui a gente tem fechamento exatamente em 28,35. Então é o ponto capaz de reverter a tendência. Se você observar essa sombra inferior, ela já testou esse ponto uma vez e o mercado está reagindo bem. Isso é verdade. Entrou algum volume, etc e tal. Mas pessoal, lembre-se, se não tiver fluxo, é track. O mercado ameaça subir, a gente compra, né? A gente comete o erro de comprar sem os critérios de tendência, tá ok, aí o mercado imediatamente vem e nos stop. Então vamos entender isso como um movimento de tendência indefinida com viés vendedor, onde quem opera rompimento opera, quem opera volatilidade opera, quem opera tendência não opera na venda. Espera. Então o Itaú está mais stand-by do que a Petrobras. Sim, do que a Petrobras, sem sombra de dúvidas. O Bradesco está na mesma coisa? Não, o Bradesco está mais interessante. Por que o Bradesco está mais interessante, pessoal? Ainda tá não, Itaú, né? tá levemente. É que eu acho que ainda é o gráfico do Itaú. Ah, tá. Isso mesmo. BBDC4. Aí, agora sim, Isso. Bradesco. Se vocês observarem, esse topo tá alguns centavinhos abaixo desse, tá? Então nós tínhamos uma estrutura aqui de topos e fundos descendentes. O mercado tentou quebrar essa estrutura voltando acima da média e não conseguiu. Continuou em sequência de topos e fundos descendentes. Preços abaixo da média móvel de 20, fluxo vendedor. Então, esse repique de Bradesco é uma tentativa para a gente poder vender mais. Assim como a gente estava pensando em alguns papéis, como o Ibovespa, né, estava subindo para vender mais, é o caso de Bradesco também. O mercado tentou subir, o mercado tentou subir, tentou romper a média, não conseguiu, já sentiu pressão de venda por ali e pode ser uma oportunidade para a gente tentar vender. O meu método não teria venda para Bradesco, tá? Eu não opero, embora seja um papel interessante, eu não opero, por exemplo, modelo pivô. Então aquela ideia de operar as perdas de fundo não funciona muito bem para esse papel particularmente, a não ser que calibre um pouquinho a estratégia. Mas o modelo de impulsão trabalha. Ou seja, dado que há uma tendência de baixa, se o mercado repicar um pouquinho mais a média, sentindo pressão de venda por ali, o modelo de impulsão a gente vai vender na violação da mínima dela. Então, só para resumir, Ibovespa
com viés baixista. 47 mil, né? O fluxo não dá nenhuma pista se vai perder os 47 mil ou não, mas é o ponto capaz de reverter a tendência desde os 56, eu tô falando. Dólar está querendo subir mais. A estrutura é altista, encontrou nível de resistência capaz de reverter a tendência. Pelo fluxo que está trabalhando, não vai reverter a tendência, mas não vai conseguir romper. Vai ficar estagnado com uma ampla volatilidade. Ruim para quem quer operar, day trade, swing, tá péssimo agora. Mas para quem está posicionado, vale a pena continuar. Para quem está posicionado, fica aí porque, principalmente quem está no semanal, que é o meu caso, a gente tem só resistência em 4.400, é porrada. E bancos, Bradesco está mais para venda do que o Itaú está mais stand-by. E a Vale, qual era a avaliação final? A Vale atingiu um nível de suporte capaz de reverter a tendência, a volatilidade está elevada, é melhor ficar de fora, mas já tem fluxo para perder esse suporte e buscar o próximo suporte. Legal. Então tá tudo em linha, né? Porque se o Bovespa está com a tendência de queda, os principais papéis que compõem o índice também tem que seguir essa mesma. Bem alinhado, bem alinhado. Bom, muito obrigado pela essa aula com as blue chips aí. A gente vai dar um pequeno intervalo de 1 minutinho só. A gente só vai selecionar os papéis que vocês pediram com a hashtag Visão Técnica no Facebook e já voltamos. Fique ligado.